Mateus, no capítulo 6. Eu não sei se você já percebeu, mas todas as pessoas andam muito preocupadas. Todos têm a sua preocupação. As pessoas estão preocupadas com os seus empregos ou com a falta do emprego. As pessoas estão preocupadas com as suas dívidas. As pessoas estão preocupadas com os seus filhos e filhas. Existem pessoas que estão preocupadas com os seus casamentos. Existem pessoas que estão preocupadas porque temem não se casar. Existem pessoas que têm preocupação de ficarem sós, solitárias. Pessoas que estão preocupadas em não alcançar as metas do seu trabalho, as exigências do seu emprego. Pessoas que estão preocupadas com diversas coisas. E você, com certeza, muito ou pouco preocupado, com certeza tem um motivo que lhe traz ansiedade e que ocupa a sua mente. A preocupação revela muito sobre as nossas vidas. Ela ocupa a nossa mente. Ela nos faz investir todo o nosso esforço. E por consequência, muitas vezes aquilo que nos preocupa nos leva ao esgotamento, à exaustão. O que é que te preocupa nesse início de 2017? Vamos ver a palavra de Deus. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25. Vamos ver as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. E olha só o que Ele nos diz: portanto eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. O texto que nós acabamos de ler é uma conclusão de um ensino do Senhor Jesus Cristo. E nós observamos
justamente porque o versículo 25 começa com a conjunção conclusiva. Portanto, Jesus então está concluindo um ensinamento, um pensamento. E qual é esse ensinamento? Qual é esse pensamento? É aquele ensinamento que está nos versículos 19 a 24. E nesse texto, Jesus nos ensina sobre a importância de nós decidirmos acumular tesouros nos céus e não na terra, de termos olhos bons e não olhos maus. Ele nos ensina que nós devemos servir a Deus e não ao dinheiro. Depois dele ensinar isso, que é importante que cada um de nós acumule tesouros nos céus, que os nossos olhos sejam bons, ou seja, que aquilo que nós miramos, aquilo que nós contemplamos, aquilo que nós almejamos, sejam riquezas espirituais e não terrenas. Depois então dele dizer que não é possível servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo, ele nos traz essa lição a respeito da preocupação. E veja que nesse texto, Jesus usa muito essa palavra. Em primeiro lugar, ele usa isso no versículo 25. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas. Depois nós vemos que ele repete e usa essa palavra no versículo 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Depois nós vemos que Jesus usa essa mesma palavra no versículo 28. E o versículo 28 nos diz assim: por que vocês se preocupam com roupas? Mas Jesus continua no versículo 31, ele usa de novo essa palavra. Portanto, não se preocupem, dizendo: que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. E por último então Jesus usa novamente essa palavra no versículo 34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Essa palavra, preocupação, no grego é merimenal, e ela tem sempre uma conotação negativa. Não é aquela preocupação de uma pessoa prudente, de alguém que está sendo sábio, cauteloso, cuidadoso. Não, quando Jesus usa essa palavra, ele está usando no sentido negativo, de alguém que está vivendo debaixo de grande ansiedade. Uma pessoa que está tendo a sua mente preocupada por coisas que ainda irão acontecer. Preocupações do amanhã, da próxima semana, do próximo mês, do próximo semestre, do próximo ano, quem sabe dos próximos anos. E Jesus, nesse sentido, ele diz que nós não devemos nos preocupar. Isso por quê? Porque a preocupação da nossa mente nos torna escravos do medo. O que irá acontecer amanhã? O que irá acontecer no meu futuro? A preocupação gera em nós uma constante insegurança. Gera em nós um coração incrédulo, que diz que confia em Deus, que diz que Deus é soberano,
que diz que todas as coisas estão debaixo do controle de Deus, mas no seu dia a dia, os seus pensamentos, as suas palavras e as suas atitudes negam tudo isso. Não, Deus existe, mas eu vivo como se Ele não existisse. Não, Deus é poderoso, mas eu vivo como se Ele não fosse. Ah, eu sei que todas as coisas estão debaixo do controle, mas não, eu tenho que resolver. Então a preocupação é algo que Jesus tem como objetivo nos fazer viver sem essa preocupação, sem esse tipo de ansiedade que nos leva a uma escravidão. A preocupação, ela nos leva à ocupação, porque aquilo que preocupa a nossa mente consome o nosso tempo e a nossa energia. As preocupações dirigem a vida de uma pessoa. As preocupações dirigem os passos, a caminhada de uma pessoa. E a preocupação também dirige a velocidade como nós andamos, caminhamos nessa vida. O que é que ocupa a sua mente hoje? O que tem preocupado o seu coração? O que tem ocupado a sua mente e a sua vida? Quais são aquelas coisas que você tem corrido atrás? Com certeza Jesus tem lições importantes para nos ensinar nessa noite. Para todos que são preocupados, eu confesso meu pecado. Para todos aqueles que são acelerados, eu também sou. E se uma dessas duas palavras identificam a sua vida, então com certeza as palavras de Jesus são não só para você, mas também para mim. Abaixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nosso Pai, nesse momento em que lemos a Tua palavra e vamos meditar nos próximos minutos, com certeza nós seremos tentados a ter em nossa mente invadida pelas preocupações. E nós precisamos da Tua ajuda em primeiro lugar para poder ouvir a Tua palavra, para ouvir a ministração do Teu Espírito Santo, para que as nossas fortalezas sejam todas destruídas e que possamos ouvir a verdade da Tua palavra. Nos ajuda nesse momento, e desde já nós queremos entregar, deixar nesse lugar, nesse momento, as nossas preocupações diante do Teu altar. Pedimos todas essas coisas no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Como nós dissemos, esse texto foi dito dentro desse contexto de que nós não devemos querer acumular tesouros na terra, mas nos céus, que não devemos olhar para coisas que são de valor passageiro. Também nós vimos que Jesus nos convida a servirmos a Deus e não ao dinheiro, às riquezas. E portanto Ele nos diz que nós não devemos ficar preocupados com a nossa própria vida. Em primeiro lugar, o que é que Jesus nos diz? O que não deve nos preocupar? Acompanhe comigo aí a leitura do versículo 25, e a palavra de Deus diz assim: portanto eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? A primeira coisa que nós precisamos entender é que Jesus está dizendo que nós não devemos ficar preocupados com o sustento
das nossas vidas. E por que isso? Em primeiro lugar, ele diz assim: olha, Deus nos deu um corpo, Ele nos deu a vida, e se Deus nos deu a vida e um corpo, com certeza Ele também nos dará aquilo que é menos importante que a vida, e que é necessário para que todos nós vivamos. Então Jesus diz: olha, com certeza o corpo, a vida é mais importante do que o alimento, é mais importante do que as vestes. Deus é o responsável pela nossa vida. Ele assume para si o compromisso de nos sustentar, de fazer a manutenção da nossa vida. E ele continua, versículo 26, acompanhe comigo a leitura: observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? E é lógico que Jesus já está nessa pergunta dando a resposta: sim, meu irmão, minha irmã, você é muito mais valioso e precioso para Deus do que as aves do céu. E se Deus alimenta e providencia o alimento para essas aves, com certeza, sem dúvida nenhuma, Ele também irá nos alimentar. Ele usa aqui as aves como verdadeiros professores. Olha só, eles não semeiam, as aves não semeiam, elas não podem, elas não armazenam, mas Deus providencia o alimento para todas as aves. Portanto, ninguém que conhece a Deus, ninguém que se identifica como um filho do Pai Celestial, um discípulo do Senhor Jesus Cristo, deve ficar desesperado, ansioso, inquieto, esgotado, estressado, fatigado, preocupado com o seu sustento. Se Deus cuida dessas pequenas criaturas, sem dúvida nenhuma, Ele cuidará dos seus filhos. Agora veja bem o que é que Jesus nos ensina no versículo 27, acompanhe comigo a leitura. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? E Jesus então, Ele caminha e diz o seguinte: a preocupação é algo extremamente inútil. E por que a preocupação é inútil? Porque ninguém, por mais preocupado que fique, que seja, vai conseguir prolongar a sua vida em uma hora que seja. A preocupação não nos leva a nenhum lugar. Todas as coisas estão debaixo do controle de Deus, e isso nos apavora. Isso nos apavora, porque nós ficamos num dilema entre confiar em Deus e não confiar. Nós queremos confiar em Deus, mas quando nós somos demitidos, a nossa confiança fica abalada. Nós confiamos em Deus no nosso casamento, com os nossos filhos, mas quando o nosso casamento é abalado, aí então nós começamos a pensar se realmente Deus estava olhando para a minha família, pela minha família, naquele momento. Quando nos deparamos com algo inesperado, não planejado, nós ficamos desesperados. Por quê? Porque nós somos sempre tentados a tomar o lugar de Deus.
E mesmo você sendo um cristão, nascido de novo, habitado pelo Espírito Santo de Deus, sem dúvida nenhuma, o seu eu, a sua carne, irá travar uma grande batalha, dizendo: é isso mesmo, Deus está no controle, então por que você está preocupado? Por que você insiste em ter o controle da sua vida? E Jesus nos diz: a preocupação é inútil, porque por mais que uma pessoa se esforce, por mais que uma pessoa tenha todos os recursos disponíveis, ele não é capaz de prolongar a sua vida, nem por uma hora que seja. O Senhor Jesus, Ele conhece o nosso coração, e Ele sabe que nós não podemos viver ignorando essa verdade a respeito da soberania de Deus. E o que é ser um cristão? E o que é de fato ser um discípulo de Jesus? Alguém convertido? O que é de fato crer em Jesus? Ou como muitos dizem, o que é ter Jesus no nosso coração? E nada mais é do que Jesus ser de fato o Senhor, o dono das nossas vidas. E Ele precisa ser o dono de tudo. E quando eu falo tudo, é tudo. Ou Ele é dono de tudo, ou Ele é Senhor de toda a nossa vida, ou então Ele não é Senhor de nada. E Jesus está dizendo: por mais que você se preocupe, você não é capaz, você não tem o poder de sequer aumentar em uma hora o seu tempo de vida na terra. E ele continua, versículos 28 a 30, acompanhe comigo. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Jesus agora, ele usa outro exemplo, algo que era muito conhecido daquelas pessoas: a erva do campo. Uma flor que dava em qualquer lugar, que não precisava de nenhum tipo de cuidado, e que mesmo assim, apesar de não ter que ser cultivada, ela era belíssima. Deus veste essas ervas que nascem, florescem e rapidamente murcham e são queimadas. Provavelmente não são realmente lírios, essas papoulas silvestres, mas o fato é que essas flores não trabalham, não fiam, têm uma vida curta, logo secam, logo são descartadas, mas elas são vestidas com glória e nobreza. E Jesus diz: nem Salomão, o homem mais rico, aquele que teve acesso às roupas mais finas do seu tempo, se vestiu como uma dessas flores. Jesus então se volta para os discípulos e diz: olha, se Deus veste assim essas flores, Ele não providenciará para vocês as vestes, as roupas que vocês necessitam? E lógico que a resposta é sim. Deus irá providenciar roupas
aos seus filhos. Continuando, versículo 31 e 32, olha só o que Jesus nos disse. Portanto, já que Deus dá alimento para as aves, já que Deus veste a flor do campo, já que vocês são mais valiosos que as aves, e que essas flores que nascem e logo morrem, portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Jesus está dizendo que aqueles que têm como objetivo na sua vida acumular roupas e viver em meio a banquetes, Jesus está dizendo que aqueles que se preocupam com a falta do alimento, com a falta da vestimenta, eles se parecem com os pagãos. Essa é a característica daqueles povos que cultuavam outros deuses, que não conheciam e não adoravam ao único Deus verdadeiro. Eles é que correm atrás dessas coisas, eles é que se preocupam com essas coisas. Mas aqueles que conhecem a Deus sabem que Deus é um Deus pessoal, que está preocupado com as nossas necessidades. E aqui nós temos que entender que o que Deus está dizendo na sua palavra através de Jesus não é que todos nós iremos usar roupas de marca. Não é isso. Deus também não está dizendo que todos nós iremos sempre nos alimentar em restaurantes de luxo. Não é isso. Mas Jesus está dizendo que Deus irá cuidar da nossa vida, e que nada daquilo que realmente é necessário nos faltará. Aqueles que não conhecem o amor de Deus, aqueles que não confiam em sua provisão, aqueles que acham que Deus é indiferente ou que não é capaz de suprir as suas necessidades, na verdade, não deveriam se chamar cristãos, mas sim pagãos. Pesado, difícil, porque muitas vezes nós, como cristãos, acabamos vivendo como verdadeiros pagãos. E se você de fato é um cristão, você sabe desse conflito que reina em nosso coração, e que muitas vezes nós agimos, vivemos, pensamos e buscamos as coisas que são próprias dos pagãos e não daqueles que servem a Cristo. Mas o que é que realmente deve nos preocupar então, já que nós não devemos nos preocupar com essas coisas? E o Senhor Jesus então nos fala nesses últimos versículos 33 e 34. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Buscar o reino de Deus é buscar o governo de Cristo, o domínio de Cristo sobre a nossa vida, sobre o nosso coração, sobre a nossa mente. É colocar tudo debaixo do seu controle, do seu governo. Casamento.
os filhos, a família, a vida profissional, o nosso dinheiro, o nosso carro, a nossa moto, a nossa casa, a nossa saúde, até mesmo os nossos compromissos e dívidas, o nosso tempo e também o nosso lazer. Tudo debaixo do controle de Deus. Devemos buscar o reino de Deus na nossa vida e também na vida de outras pessoas. Quando nós testemunhamos, quando nós evangelizamos, quando nós apoiamos missões, nós estamos buscando o reino de Deus. Buscar a justiça de Deus é ser cooperador de Deus no que diz respeito à sua justiça, num mundo cheio de tantas injustiças. E como nós temos ouvido sobre tantas injustiças, esses massacres que aconteceram, tudo bem, você pode dizer, mas eram todos culpados, mas eles também são criaturas de Deus, e só Deus tem o direito de tirar a vida de uma pessoa. Daí você fica mais revoltado, e eu também fico revoltado, porque aquele camarada que estava preso, porque matou, violentou uma criança, agora vai receber uma indenização. E será que isso é justo? É lógico que não é justo. Buscar a justiça de Deus é viver em primeiro lugar a justiça de Deus na sua vida, não sendo um pequeno hipócrita corrupto que sai na rua condenando o político, mas que chega atrasado no trabalho, que sai mais cedo, que mente para o patrão, que se aposta de material de escritório da empresa e tudo mais. Buscar a justiça de Deus é não se conformar com a miséria, com a exploração, com a corrupção, com a ganância e com o preconceito. Buscar a justiça de Deus é ser agente da justiça de Deus nesse mundo, no lugar onde nós vivemos. Buscar em primeiro lugar e não em último lugar. E o resultado dessas pessoas que realmente buscam o reino de Deus e a sua justiça, a promessa de Deus é essa: e as demais coisas os serão acrescentadas. Quando vivemos assim, não quando pensamos que vivemos assim. Porque tem muita gente que pensa, não, eu busco o reino de Deus em primeiro lugar. É verdade mesmo? Vamos fazer duas conferências. Primeiro, vamos pegar aqui o extrato do seu cartão de crédito, de débito. Opa, McDonald's, passeio. Deu uma saída aqui. Foi a oferta que eu dei lá para a igreja. Tem gente que gasta uma semana 20 vezes mais do que oferta no culto de domingo. Será que isso está certo? Ou será que você não entendeu nada? Tem muita gente que deposita uma moeda aqui simplesmente para ter a sua consciência viva. E nem pensa que esse R$1 que você deu ou deixou de dar, de fato, faz toda a diferença na vida do missionário e na vida da igreja e na vida daquele que tem que receber uma cesta básica, que tem que ter o seu remédio comprado. Vamos pensar outra coisa? Vamos ver a sua agenda? Vamos ver os seus compromissos? Com quem você passa tempo?
você emprega o seu tempo? No trabalho, tudo bem. E depois? Com a família. E só? E o reino de Deus? O pastor estava muito cansado. É mesmo? O que aconteceu? Sabe como é que é, né? Sábado a gente saiu com a família, foi pro shopping, ficou até tarde. Daí, domingo, né? Eu fiquei descansando. Daí eu levei as crianças para passear no parque. Fui comer na sobra, o futebol. Tudo bem. Mas não se engane não, dizendo que você busca em primeiro lugar o reino de Deus. E lógico, uma coisa que nós precisamos entender é que a igreja de Cristo, a igreja local, hoje, ela é a expressão visível do reino de Deus na terra. A igreja local é a expressão desse reino invisível. Então, se você não investe tempo servindo os irmãos, fazendo a sua contribuição para que, não para que você prospere, mas para que o reino de Deus prospere. Se você não serve ninguém, se você não tem prazer em cultuar a Deus, você não está buscando o reino de Deus. Mas aqueles que buscam o reino de Deus em primeiro lugar, e é em primeiro lugar porque muitas pessoas também buscam o reino de Deus, mas assim, né? Quando não tem mais nada para fazer, quando eu não estou cansado, quando está tudo legal, eu vou para a igreja. Não é isso. Mas aquele que realmente busca o reino de Deus em primeiro lugar, a sua justiça, tem essa promessa de Deus em sua vida. Deus irá suprir, Deus irá cuidar, Deus dará paz, Deus dará alegria, Deus sustentará a sua vida, Deus lhe dará o pão, as vestes e tudo o mais. O texto termina dizendo que toda preocupação é sobre o amanhã e que não deve ser experimentada hoje. As pessoas se preocupam com os exames, com o emprego, com a casa, com a saúde, com o namorado, com o noivo, com o marido, com o filho, com o empreendimento, o dinheiro, o investimento. E muitas vezes esses medos e preocupações não se concretizam. Mas aí a pessoa perdeu a oportunidade de viver o hoje na dependência do Senhor. Precisamos viver cada dia, um dia de cada vez, um dia após o outro. Sim, é natural planejar o futuro, mas nós não podemos viver escravizados pela ansiedade. Cada dia tem o seu mal. Para cada mal, Deus se coloca ao nosso lado. Por isso, viva o presente. Viva o presente. Eu quero terminar a mensagem dessa noite trazendo algumas aplicações. Primeiro, esse texto não está querendo dizer que nós estamos isentos de ganhar a nossa vida. Já que Jesus vai me alimentar, já que Jesus vai me vestir, eu não vou fazer nada. Lógico que não é isso que Jesus está nos ensinando. Não se preocupar é diferente de ficar ocioso, de não ser diligente. Segundo lugar, eu e você devemos ser usados por Deus para suprir a necessidade daqueles que estão passando por dificuldades em comer, em vestir. Bom, já que Deus alimenta seus filhos e veste os seus filhos, eu vou fazer o trabalho de Deus? Eu preciso, Deus faz a parte dele. Não é isso. Deus usa a igreja, a família da fé, para suprir a necessidade dos nossos
irmãos, em terceiro lugar, o cuidado de Deus não nos exime de dificuldades. Bom, se eu vou ter sempre que comer, sempre que beber, Deus está dizendo que minha vida vai ser uma maravilha. Não é isso que Deus está dizendo. O que Deus está dizendo é que nós somos livres da preocupação, não livres das dificuldades, mas Deus está dizendo que é nessas dificuldades que nós veremos o seu poder manifesto em nossas vidas. Em último lugar, não inverta a ordem. Primeiro o reino, depois as pessoas e depois as coisas. E não, em primeiro lugar as coisas, depois as pessoas, e em último lugar Deus. Não, você tem que avaliar a sua vida. O Washer diz o seguinte: me diga o que está em sua mente, e eu te direi quem é o teu Deus. O que é que te preocupa? O que é que está na sua mente? É provável que essa coisa, essa preocupação, seja na verdade o seu Deus. Eu quero terminar lendo para vocês uma pequena história que eu li nessa manhã e que conta o testemunho de um pastor que foi perseguido por ser um pregador do Evangelho. E nós ouvimos tantas histórias a respeito desses países onde é proibido pregar o Evangelho, mas nós achamos que, como não faz parte da nossa realidade, quem sabe são só histórias inventadas. Mas é a história de um pastor na Etiópia que ele estava pregando quando os homens do governo invadiram, o governo comunista invadiu o local das reuniões, e aqueles homens disseram para aquele pastor e para todas as pessoas, dizendo o seguinte: nós estamos aqui para acabar com essa igreja. E eles começaram a ameaçar aquelas pessoas ali e o pastor, e vendo que aqueles homens e mulheres não saíam do lugar de reunião, aqueles homens pegaram a filhinha do pastor, que tinha 3 anos, e a jogaram pela janela. A criança morreu. Mas o mais impressionante é que aqueles homens não podiam imaginar o impacto da sua atitude. A esposa daquele pastor deu a volta, pegou aquela criança em seus braços e retornou ao seu lugar no culto. E o culto de adoração simplesmente continuou. Aqueles homens tentaram acabar com a pregação do Evangelho, mas não foi isso que aconteceu. E como consequência, mais de 400.000 crentes fiéis se levantaram com coragem e em fé e participaram das conferências onde esse pastor pregava o amor de Cristo. Tempos depois, um pastor americano fez uma visita a esse pastor da Etiópia. E esse pastor americano disse o seguinte: olha, irmão, nós estamos orando pela sua pobreza, pela sua miséria. Então aquele pastor da Etiópia se voltou em humildade para o pastor americano e disse o seguinte: olha, não, você não está compreendendo as coisas. Nós é que estamos orando pela sua prosperidade. O que é que aquele homem quis dizer com isso? É que a nossa fome de Deus
tem que ser maior do que a nossa fome por prosperidade e conforto. Do que você tem fome? Prosperidade e conforto? Não, nós devemos ter fome de Deus. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Tenha um momento de oração. Fale para Deus sobre a sua preocupação, aquilo que tem dominado a sua vida, o seu humor, os seus relacionamentos. Peça ajuda do Senhor nesse momento, para que a sua fome de Deus seja maior do que a sua fome por prosperidade e conforto. Senhor Deus, nosso Pai, o Senhor que conhece todos os corações aqui, inclusive o meu, nós pedimos a Deus que o Senhor, nesse momento, retire das nossas vidas qualquer preocupação ou anseio por coisas que não têm valor eterno. Que esse ano seja um ano diferente, um ano do quebrantamento, do desejo em estudar a Tua Palavra, em estar em adoração dos irmãos, em servir o próximo, em espalhar as boas novas de Cristo, em ser luz, sal nesse mundo. Deus nos livra da fome das coisas terrenas e coloque em nosso coração uma fome pelas coisas celestiais, porque assim nós poderemos experimentar a Tua promessa. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe.